tempo, a história. Vou pedir que apresente também a sua esposa e seja bem-vindo. Que Deus te use em nome de Jesus. Oh, glórias a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia na carta aos Gálatas. Louvado seja Deus. Quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, o privilégio de poder estar aqui e falar do nome do Senhor. Sempre louvo a Deus por todas as oportunidades. Fico feliz em poder rever, amigos, pessoas que fizeram parte, da minha infância, do meu crescimento, quando comecei a galgar também devagarzinho, pessoas que puderam ser exemplos para mim. Então louvo a Deus por cada um que aqui está. Quero apresentar a minha esposa, Gisele, alguns conhecem, louvado seja Deus. Gálatas, capítulo de número 2, verso de número 20. Também deixar um abraço do pastor que ele falou, deixa um abraço lá, para a igreja, e assim estou retribuindo e passando para a igreja o abraço do nosso pastor. Louvado seja o Senhor. Diz assim, verso de número 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos ler no capítulo 6 também de Gálatas, o verso de número 17. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, podeis assentar. Pensando em um culto como esse, onde o tema é avivamento, a primeira coisa que pude observar e tentar entender é a palavra avivamento, que de costume pensarmos no avivamento, pensamos logo em Atos, capítulo de número 2. Quando pensamos em Atos, no capítulo de número 2, naquilo que aconteceu com a igreja no dia de Pentecostes. Mas eu pensei, Senhor, isso eu acredito que as pessoas já falaram no decorrer, Senhor, deste culto. O Senhor possa falar, então eu pensei um pouquinho mais no avivamento. E a palavra avivamento, ela quer dizer uma pessoa que vive intensamente. Uma pessoa que vive de maneira diferente. Aquilo que vive traz uma vida não comum e nem normal. Posso trazer alguns exemplos do Antigo Testamento, em momentos onde o avivamento apareceu na vida de pessoas comuns e normais como eu e você. O avivamento ele não vem através do Espírito somente, o avivamento vem pelas nossas atitudes. O avivamento trazer intensamente aquele que em nós habita. O avivamento, quando Paulo vai dizer a respeito, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora o avivamento que Paulo precisa, não é ele vivendo, é o Cristo que vive nele viver intensamente aquilo, porque as marcas que ele carrega já não é mais de homem comum, as marcas que está sobre ele não é de uma pessoa comum, as marcas que estão sobre Paulo é as marcas de Cristo, as marcas que Paulo leva é as marcas que Jesus ensinou. E o avivamento no Antigo Testamento, pessoas tomaram atitude, aonde o avivamento ali foi tomado, alguém teve que viver, e alguma atitude teve que ser tomada. Posso eu olhar para o Antigo Testamento pensando na vida de José. Certa vez José precisa tomar uma decisão. A mulher de Potifar chega para ele querendo José, só que José renuncia a um avivamento que José teve que ter. Ele teve que mostrar ali e viver uma vida onde ele não combinava, ele não ficava junto com a mulher de Potifar. José estava vivendo intensamente onde ele consegue correr. José então vai deixar a mulher de Potifar
perde até a capa, mas ele não vai cair. José então vive um momento de avivamento, deixando viver aquilo que dentro dele tinha, que era o projeto de Deus e o sonho de Deus. Mais uma vez eu posso no Antigo Testamento continuar pensando na palavra avivamento. Pensa eu também em Abraão. Abraão poderia viver uma vida onde ele poderia deixar viver as coisas naturais. Ele olhava para a sua esposa, Sara já está sorrindo do projeto de Deus e do plano de Deus. Sara já olha para Abraão e vai dizer: não, eu não posso. Quando a promessa vem descer sobre eles e vai falar com ele, o anjo vai descer e dizer, ela vai sorrir, ela já nem acredita mais. Mas Abraão teve que fazer um momento de avivamento, deixar a promessa viver mais do que ele. Então Abraão vai olhar para Sara, sua mulher, e no sorriso, aquilo ali não tira o projeto de Deus do coração de Abraão, aquilo ali não tira o que estava clamando no coração de Abraão, que era ter um filho. A promessa de Deus então vai se cumprir. Nós podemos também pensar e olhar para Noé. Noé está pregando uma mensagem dentro da sua casa, sua família: a arca vai ter um dilúvio, vem, entra na arca. Noé poderia parar e desanimar, Noé poderia olhar para aquilo e dizer: num momento como esse eu não consigo mais pregar. Mas Noé também precisou de um avivamento para poder continuar pregando, continuar ministrando, continuar trabalhando para o Senhor. Porque o avivamento que Deus traz para mim, para a sua vida, é um avivamento onde nós não só pulamos, rodamos, falamos línguas estranhas. Essa é uma parte somente, porque quando nós temos certeza do avivamento de Deus, é quando estamos de frente com o pecado, é quando estamos de frente com aquilo que quer tirar nossa paz, com aquilo que quer tirar nossa alegria. Nós olhamos para isso e dizemos: não. Nós podemos olhar para um avivamento também lá na época da Babilônia, quando olhamos para Daniel. Daniel precisa simplesmente entender: olha, você vai simplesmente parar de orar, você não vai mais fazer isso. Quem olha para Daniel vai pensar: Daniel vai olhar para o homem agora e vai parar. Mas Daniel precisava de um avivamento. Daniel então continua, deixa intensamente viver aquilo que ele pregava, aquilo que ele vivia. Então Daniel vai continuar orando. O final você já conhece: a cova de leão não para quem está vivendo o avivamento. A cova de leões não vai fazer você se dobrar. As coisas do mundo não vai tirar o avivamento que você veio buscar essa noite, porque o que você veio buscar não é para você aparecer, o que você veio buscar é para você sobreviver. Porque o arrebatamento da igreja está próximo, mas nós sabemos da promessa que está sobre nós. E pensar no avivamento de forma comum e simples não dá. Precisamos do avivamento para alguma coisa. O salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Hoje muitos podem aclamar, podem pedir, podem buscar o conhecimento, mas no final de tudo, o nosso único objetivo é não pecar contra Deus, é não pecar contra o Senhor, é olhar: Senhor, muito obrigado. O que eu quero essa noite é poder mais uma vez, Senhor, sobreviver. Mas nós só sobrevivemos se tivermos o avivamento. Porque podemos falar de morto, mas para o morto é necessário a ressurreição. Você está vivo, então o avivamento. Você já vive o Evangelho, mas eu quero viver mais o Evangelho intensamente, o avivamento. E a cada dia que nós passamos, nós vamos olhando para isso e vendo a necessidade de estarmos vivos, de estarmos intensamente vivos, para não resistir, para não deixar, para não ficar dizendo: Espírito Santo, não, não. Somente com o Espírito Santo a gente resiste a Deus? Não. A gente vai em direção a Deus, a gente se sujeita a Deus, para que a gente possa ter o avivamento todos os dias. E a cada dia que passa, e eu pensando no avivamento no Antigo Testamento, aonde pessoas tiveram que viver intensamente aquilo que pregavam, aquilo que estavam dizendo, aquilo que estavam falando, precisavam viver intensamente aquilo.
É por isso que a palavra avivamento me deu essa oportunidade de poder ir ao Antigo Testamento, porque a intensidade no Antigo Testamento de pessoas que precisavam pregar uma mensagem em meio a lugares diferentes, precisavam literalmente viver aquilo que pregavam. A Bíblia vai falar que Jeremias, ainda no ventre, foi escolhido por Deus. Mas Jeremias, ele vai dizer: eu não sei falar. Mas o que Deus vai dizer é: antes de tu ser formado, eu já te escolhi. E Jeremias foi escolhido em uma noção para derrubar e para construir. Jeremias foi escolhido com um propósito, mas a cada dia que ele passava, Jeremias vai escrever lamentações, onde ele vai dizer assim: disso me recordarei, porque isso me traz esperança. Jeremias em um momento também vai escrever: põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Palavras de alguém que muitas das vezes vivia intensamente num período onde a Babilônia estava trazendo o exílio, mas um profeta precisava estar vivo em meio a lugares onde a Babilônia opera. Mas você foi escolhido para derrubar e para construir, para derrubar e para construir. Não importa o período, não importa o momento, o avivamento que está sobre a tua vida, ele não sai. Se você busca, você está vivendo intensamente. E Paulo vai viver isso intensamente. Quem olha para Paulo vai ver Cristo. Paulo vai dizer assim: sejai-vos meus imitadores, não porque eu prego bem, não porque eu faço diferente, não, como eu sou de Cristo, intensamente. O que Paulo está vivendo é intenso. O que Paulo está vivendo não é somente particularmente, não é por partes, não é por acaso. Paulo está buscando, Paulo não jogou a sorte, Paulo vive porque buscava isso. Paulo vive porque ele vai dizer assim: pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus em Cristo Jesus. Porque ele vive intensamente, então as coisas da terra já não olham, e quando ele olha, ele vai dizer: isso aqui para mim é só parte. Porque a cada momento que você vai vivendo com Cristo, alguma coisa nova vai aparecendo, algum momento novo vai surgindo. Em Colossos ele vai dizer tão somente na carta: olhai para as coisas, pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são daqui. Porque já não vive mais ele normal, o que vive as coisas espirituais, porque ele já não pensa nas coisas daqui intensamente. Precisamos viver esse evangelho a cada dia mais intenso. Se você ora, você vai viver um evangelho onde você ora mais. Se você já lê a Bíblia, você busca um evangelho, você vai ler mais, você vai orar mais, você vai jejuar mais, você vai ser mais intenso no avivamento que você precisa. Ah, Senhor, eu quero que a minha casa seja diferente, um avivamento para o meu lar, onde a tua graça se apresente mais. Você vai buscar para essa parte. Senhor, a minha saúde, aonde quer que você esteja, o que você precise e do avivamento que você necessita, você busca em Cristo a esse avivamento para que você possa viver intensamente. Quantos foram os heróis da fé que já não viviam mais o que queriam? Olhar para o avivamento é você deixar de aparecer aquilo que você quer que apareça. Porque nós não estamos falando de viver intensamente aquilo que é do mundo, estamos falando de viver intensamente aquilo que é de Deus, aquilo que Deus coloca para nós. Quando lemos também em Gálatas, nós podemos ver também no capítulo de número 5, vai dizer sobre os frutos, e existem frutos da carne,
e frutos do Espírito. Nós precisamos buscar os frutos do Espírito para viver intensamente. Não é deixar transparecer, não é que as pessoas vão conhecer e dizer você é crente, não. As pessoas não precisam olhar para você e identificar que você é crente, mas você precisa ser identificado como uma pessoa diferente, como uma pessoa melhor. As pessoas pelos teus frutos, porque todo mundo faz coisa boa, todo mundo consegue ajudar o próximo, mas os teus frutos não podem variar, não pode ter sombras. Você não pode hoje fazer algo bom e amanhã fazer ruim, não. Você vive intensamente. A diferença do cristão é que as obras que ele faz é intensamente. A Bíblia vai dizer que Jesus ele vai falar assim: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Mas não escolhi para que você dê fruto qualquer, não. O fruto que ele faz com que eu e você venha ter é um fruto que permaneça. E nós vivemos intensamente. Nós precisamos a cada dia viver intensamente o Evangelho. Nós precisamos a cada dia, porque nem sempre as pessoas vão olhar e dizer: ah, será? Ou será que dá? Será que não dá? Não, o Evangelho ele precisa ser vivido intensamente, de uma forma onde as pessoas olhem para você e consigam entender que você é pecador, consigam entender que você é homem comum, mas ainda assim está lutando para ser uma pessoa melhor. As pessoas precisam identificar em você uma pessoa como Pedro, que mesmo errando, mesmo falhando, mesmo negando, quando Jesus olha e diz: vem, e vai sim, vai pregar sim, vai fazer sim, você vai, porque você está entendendo que quando você vive você para. Quando você pensa da tua forma, você não consegue andar, mas quando você vive intensamente aquilo que Jesus te entregou, você continua pregando, você continua falando, você continua buscando em Deus, porque intensamente a gente deixa Cristo viver. É por isso que Paulo vai ser diferenciado. É porque em tudo ele diz: quem sou eu? Paulo vai dizer tudo que... nada disso aqui da salvação. A salvação é pela graça. Paulo vai olhar e se for falar, é pela graça. Se olharmos para o Antigo Testamento, tem algo que é parecido. E se olharmos para Salomão falando, ele vai falar: ó, isso aqui não dá em nada. Tudo é vaidade. Pensando na vaidade do homem, olhando para a vaidade do homem, Salomão teve a escolha: eu vou viver intensamente. Mas sempre vai ter o que você vai viver intensamente. O que você vai fazer intensamente. O que você vai deixar sobressair. O que você vai deixar aparecer. Porque existe algo que quer sair, que às vezes a gente não consegue, porque Paulo vai dizer assim: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque ele é homem, natural, mas ainda assim ele vai dizer: Cristo vive em mim. Cristo não deixa de aparecer, porque no meio a gente às vezes não sabe apresentar. Ele continua do mesmo jeito, da mesma maneira ele continua trabalhando na minha vida e na tua vida. Ele opera em nós, através de nós, porque nós não somos nada, porque nós somos pó, não, somente porque nós somos vaso, e vaso está ali para ser usado, e bom é somente ser chamado. Eu não quero ser chamado de vaso, de qualquer coisa, não, eu só quero ser vaso que Deus possa usar. Seja vaso pequeno, seja vaso grande, mas para tudo isso nós precisamos viver intensamente o Evangelho de Deus, porque muitas das vezes nós precisamos tão somente dizer: oh Senhor, eu só preciso viver hoje aquilo que o Senhor disse. Hoje, Senhor, eu não preciso de muito não, eu só quero lançar sobre Ti as minhas ansiedades, porque às vezes a gente não sabe viver, está procurando ali, está procurando aqui, e Jesus está dizendo: vem, porque eu tenho vida. A Bíblia vai dizer que Ele veio enquanto o inimigo vem para matar, roubar e destruir, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E a palavra vida aqui cabe bem com o que nós estamos falando.
É intenso. Não é comum, é intenso. A Bíblia vai falar de vida e vida eterna. A Bíblia vai falar de uma água que jorra e não tem fim. As coisas que Deus tem para nós é sempre mais intenso do que o que o mundo vai oferecer. O que as coisas da carne nos dá não é intenso, porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, quando buscamos aquilo que nos leva à carne, nós buscamos aquilo que nos leva à morte. Mas a vida é o dom gratuito de Deus. Então, quando buscamos a vida, quando buscamos a Deus, quando buscamos as coisas espirituais, nós recebemos vida. A vida não está em caminhar. É por isso a necessidade de viver intensamente em um avivamento intenso. É por isso a necessidade de sermos além do que as pessoas querem que a gente seja. Não basta somente se afastar da roda dos escarnecedores. Não basta apenas não ouvir o conselho dos ímpios, não. Antes de tudo isso, o teu prazer tem que estar na lei do Senhor. Antes de você sair, você tem que meditar nela de dia e de noite. Porque às vezes nós colocamos, eu só vou me afastar, mas se eu não buscar na palavra, não tem motivo, porque você não vai prosperar. Eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, mas nada acontece. Não basta só deixar de fazer, você tem que buscar na palavra, meditar na palavra de dia e de noite. A palavra vai dizer que então aí sim, não é você só se afastar. Primeiro você se afasta, você deixa, mas medita na palavra de dia e de noite. Então será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto em estação própria, e tudo quanto tu fizer, prosperará. Mas antes a palavra de dia e de noite, de dia e de noite. A palavra de Deus faz com que eu e você viva intensamente. Porque tudo que faz, ali corre como um rio de água, fonte. Você faz, você vive. Uma pessoa que viveu intensamente, João Batista. A Bíblia vai dizer que João Batista crescia no deserto. João Batista não cresceu no palácio. João Batista não cresceu em meio às pessoas que poderia dizer, esse aí falou que João Batista ia dar certo. Não, João Batista crescia no deserto. João Batista tinha vestes diferenciada, usava pele de camelo e um cinturão de couro. João Batista só se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. João Batista só pregava uma mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. João Batista vivia intensamente, aonde ele estava, ele pregava aquela mensagem, ele deixava a verdade sair através dele, e ele vivia intensamente as verdades que ele pregava. Então João Batista está no deserto dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Mas quando João Batista vai chegar para Herodes, João Batista não muda a sua mensagem. João Batista vai dizer para Herodes se arrepender, porque João Batista está vivendo intensamente aquilo que ele pregava. João Batista poderia dizer: poxa, vivi a minha vida toda no deserto, acho que agora está na hora de eu fazer um acordo e viver no palácio. Não. Para João Batista não tinha esse negócio de negociar, de chegar e olhar e querer melhorar. Não, eu não vou melhorar a minha mensagem, não, a minha mensagem é essa. Então João Batista pregava: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E quando chegava no palácio: arrependa-te do teu pecado, porque ele não mudava, porque vivia intensamente o evangelho. É por isso que quando eu e você tomamos uma atitude de viver esse evangelho, nós não podemos mudar de ideia no meio do caminho. Nós não podemos parar quando as pessoas olharem para nós e dizer: para com isso, esse negócio está demais. Não para não, continua pregando, continua falando, porque você vive intensamente, porque você não vive aquilo que você quer, você vive aquilo que a palavra determinou para você, você vive aquilo que Deus preparou para você. Aquilo que os homens falaram já não vale, porque o que vale é o que a Bíblia diz sobre você. Porque para quem vive intensamente o evangelho, não está preocupado com aquilo que estão fazendo.
Para quem vive intensamente o Evangelho, olha para a fornalha, ainda que falem assim: aqueça 10 vezes mais, aqueça 15 vezes mais, aqueça 20 vezes mais, você vai continuar fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração, porque você vive intensamente aquilo que Ele colocou. Quem somos nós quando olhamos para o Evangelho? A Bíblia não fala para você ter dons, a Bíblia não fala para você ter talentos, a Bíblia não fala para você fazer isso, não. A Bíblia só vai dizer que nós precisamos estar prontos, vazios, para que Ele venha tratar conosco. Você não precisa ser vaso de ouro, você não precisa de nada disso, você precisa ser só vaso. Por quê? O que vem depois não depende de nós. Senhor, eu só quero viver intensamente. Aonde? Senhor, me ajuda, me dá uma direção, me ajuda, Senhor. Eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero viver intensamente numa área diferente, eu quero buscar algo em uma área diferente. Viva intensamente. E quando você se entrega àquilo, você faz com excelência. Quando você se entrega, você faz de uma forma diferente. As pessoas vão olhar para você e dizer: por quê? Porque você vive intensamente aquilo que Deus colocou na tua mão. Ele vai falar aí de por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aqui a gente vai pensar: se Deus mandou ir, então é certo que as pessoas vão se converter? Não. Vai ter duas pessoas que vão ouvir a tua mensagem. Pessoas que vão dizer sim e serão salvos, e pessoas que vão dizer não e já estarão condenados. Mas a palavra vai dizer: vai. E às vezes a gente pensa: como? Vai. E o que fala? Vai. Como, Senhor? Continua indo. Não é para parar, é para você ir. Quando chegar lá, você vai entender o que eu tenho para você. Você vai entender aonde eu quero te usar. Eu não tenho talento. Quando você abrir a boca, Ele vai colocar o que você precisa falar, e você vai dizer: como eu falei isso? Agora você entende que não é você que faz, não é você que pensa. Quem opera em você sou eu, quem usa você sou eu. É desse jeito que Ele quer. E às vezes pensamos, precisamos ter alguma coisa. Não, viva intensamente o Evangelho. Somente isso. Tiago, se eu não me engano, vai nos ensinar: não viveis, não sejais apenas ouvintes, mas também praticantes. Noé, ele vai ter uma opção. Qual? Noé, ele está construindo a arca. Enquanto Noé constrói a arca, é necessário ele fazer uma coisa: pregar. Mas Noé, ele não só prega. Noé constrói a arca. Noé, ele vai pregar e vai construir. Noé, ele vai pregar e vai continuar fazendo aquilo que Deus mandou. Noé está dizendo assim: eu prego o dilúvio, mas eu acredito no dilúvio. Eu prego salvação, mas aqui tem salvação. Noé está dizendo para quem queria entender. As pessoas não poderiam olhar para Noé e dizer: esse aí só prega. Não, Noé pregava e vivia. Noé pregava e fazia arca. Noé saía para pregar aqui hoje, falava: ó, vai ter um dilúvio. Aí quando as pessoas devem pensar que ele ia parar, Noé estava lá batendo martelo. Ou Noé estava ali simplesmente betumando. Noé estava ali preparando a peça. Noé estava fazendo. Que negócio é esse, Misael? É porque não adianta a gente só pregar e não acreditar naquilo que a gente prega. Hoje a gente prega a salvação para a casa dos outros. Hoje a gente prega a cura para o outro, para o próximo. Hoje a gente prega a porta aberta. Mas a gente precisa entender o seguinte: a gente prega aqui, prepara aqui. A gente prega aqui e vai ali. Porque do mesmo jeito, o que eu quero para você, eu quero para mim. Não tem nada de diferente aqui hoje. A gente está construindo a arca e pregando que vai vir o dilúvio. A gente está dizendo: Jesus vem, e estamos vivendo em santidade. A gente está dizendo: Jesus vem, e estamos nos preparando. A gente está dizendo: Jesus vem, dizendo: eu quero um avivamento, eu quero viver intensamente, porque eu sei que Ele vem. Nós vivemos.
E se Noé olhasse e só construísse, constrói as pessoas. Por quê? Porque virá o dilúvio. Às vezes não deu tempo de pregar, mas o curioso vai passar e dizer: por que tu está fazendo isso aí? Tu está doido? E o curioso vai passando e dizendo: para que isso? E você às vezes não tem nem tempo de falar, mas as pessoas vão olhar para aquilo que você está fazendo e vão dizer: isso aí é diferente. Pode até não acreditar, mas você vai chamar a atenção, porque você está fazendo aquilo que Deus está mandando. Está vivendo intensamente. Quando pode falar, você prega, e quando não pode, você está trabalhando. Quando eu posso fazer alguma coisa, eu prego. E quando eu não posso, eu vou orar. Quando eu posso fazer alguma coisa, eu estou junto. Quando eu não posso, eu estou do joelho dobrado. Quando eu posso, eu vou. Quando eu não posso, eu estou jejuando. A gente precisa entender que existe 2 horas, 2 momentos que a gente trabalha: o momento de ir e o momento de preparar. Neemias, quando estava no muro, teve um momento que ele não podia sair, mas de lá de cima ele tinha a resposta: estou numa grande obra e não posso parar. Não é porque eu sou mal educado, não. É porque o que você está me pedindo, eu não posso fazer. Então tem hora na vida em que tem gente que vai olhar para você, vai te chamar: vem só um pouquinho. Aí você diz: não, porque eu estou numa grande obra. Não é porque eu mudei, é porque eu não posso parar. Se eu parar para te dar atenção, pode ser que eu vá cair, mas eu não estou aqui para parar hoje. Hoje eu vou até o final. Aquilo que Deus colocou. Esse evangelho, não importa onde você esteja, as pessoas vão olhar e dizer: ele está fazendo alguma coisa diferente. Podem olhar e dizer: isso aí não é de Deus não, mas você está fazendo, você está vivendo intensamente. Quem olhasse para João Batista poderia até dizer: eita, essa mensagem para Herodes, esse João Batista aí está pregando um negócio aí, não está certo não. Herodes ouvir isso aí, Herodes fazer esse negócio? Não. E aí poderia até levantar-se alguns fariseus e dizer: é mentira. Mas João Batista está ali, pregando. Poderiam olhar e dizer: não, mas ele está ali, pregando. Que negócio é esse de vida eterna? Que negócio é esse de céu? Que negócio é esse que é chegado o reino de Deus? Mas ele está pregando. E as pessoas, tem gente que está dizendo não, mas a Bíblia vai dizer que uma multidão ia ouvir João Batista no deserto. Sabe por quê? João Batista, ele não saía do deserto, mas ele chamava atenção no deserto, porque ele vivia intensamente no deserto aquilo que ele pregava. Ele podia estar pregando e dizendo: pode você acreditar ou não, mas tem batismo aqui hoje. Pode você acreditar ou não, mas tem coisa nova aqui hoje. Pode até a multidão dizer que é mentira, mas tem gente acreditando que tem uma vida nova, que tem um reino novo, que tem algo do céu para a nossa vida. Porque João Batista não para. Eu vivo intensamente o evangelho. Quando eu sair, eu prego a mesma mensagem. Quando eu voltar, continuo pregando o reino de Deus, continuo falando do reino de Deus, continuo falando aquilo que Deus tem para nós. Para finalizar, Jesus vai saber que João Batista morreu. Pregou intensamente, viveu intensamente, até perder a cabeça, mas não parou. Mesma mensagem. Aí Jesus continua a mensagem, porque tem coisa que não é o profeta, é maior que o profeta. João Batista era natural, mas a mensagem que João Batista pregava era sobrenatural. João Batista pregava: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Mataram João Batista e pensaram que ia parar, mas ainda assim Jesus vai dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Está aí aquele que é maior do que João Batista, está aí aquele que é maior do que Moisés, que é maior do que Elias, que é maior do que Eliseu, que é maior do que Davi, porque Jesus, ele vivia, Jesus
Jesus era, porque segundo a palavra, Ele era antes de tudo, e tudo Ele fez. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele era o verbo que estava com Deus, o verbo que estava antes de tudo ser consumado. Ele já era. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. A Bíblia vai dizer que Ele está acima de tudo. A Bíblia vai dizer que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia vai dizer que Ele tem a chave de Davi, que abre portas que ninguém fecha e que fecha portas que ninguém abre. Ele não é Deus pela metade, Ele não é Deus parcialmente, Ele é Deus 100% Deus. Antes de houver o mundo Ele já era. Antes de Salomão pensar em alguma coisa, antes de Salomão pensar que sabia, Ele já ensinava a sabedoria. Não tem um homem na terra que possa tentar fazer alguma coisa que venha dizer que é maior do que Jesus, porque Jesus era 100% Deus. Jesus estava dizendo: seja 100% crente, viva 100% aquilo que Deus te deu. E aí quando você tiver 100%, fica tranquilo, porque a medida recalcada, sacudida e transbordante, deixa comigo, porque agora na hora de transbordar, é eu quem vou fazer. Mas nós precisamos somente seguir. Jesus, Ele não era parcialmente Deus. Jesus era 100% Deus. Jesus, Ele não era pela metade fazendo milagre, não, Ele era 100%. Ele veio para curar, Ele veio para sarar. E Jesus nos ensina, então Paulo vai dizer: sejai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu sou a verdade aqui. Eu sou um livro aberto. Se você quiser ler, é só você olhar. Se você não viu Cristo, eu tento imitar Cristo. Natural como eu, você pode ser, porque Paulo está pregando para uma pessoa que pode. Porque se ele falasse assim, nem tenta, não, Paulo está dizendo, sejai-vos meus imitadores. Ele está dizendo, se você quiser, você pode, como eu sou de Cristo. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.